فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Estamos aqui mais uma vez com a graça e as dádivas de Allah para traduzir aquilo que os eruditos e divulgadores do Islã do Brasil e da América Latina estão a falar. E vamos iniciar hoje um curso ou aulas sobre o Hajj e a Umrah. Hajj é a peregrinação, Umrah é a visita na casa sagrada. Sim, nós estamos, já inicia o momento para a pessoa se preparar para fazer essa grande viagem. A viagem de adoração, a viagem nobre, a viagem rica. O Sheikh, que Deus o preserve, Hamada Ghazi, ele iniciou falando sobre algo chamado El-Ihram. Ihram é a vestimenta que o peregrino que vai visitar a Meca, Al-Kaaba, ele coloca naquela toalha cobrindo o seu corpo e mais nada. Só que ele diz, vamos fazer essa série de aulas sobre o Hajj. Então eu inicio falando sobre, antes de vestir a vestimenta do Hajj, nós devemos vestir a vestimenta do coração. Colocar o porquê vamos para o Hajj ou para a Umrah, visitar a Kaaba. Ele diz, a primeira coisa devemos colocar a intenção. E a intenção fica no coração. A intenção fica no coração. E são vários ditos que falam sobre a intenção. E Allah diz no Alcorão Sagrado, e adorem Allah e não invoquem nada junto com Ele, com sinceridade na religião. Uma ordem de Deus. Toda a tua adoração tem que ser exclusiva para alcançar a satisfação de Allah. Você não deve fazer nada para alcançar algo da vida mundana, uma posição, ou status, ou por causa do financeiro. Você faz para alcançar a satisfação de Allah. E o profeta falou, sallam, certamente as obras dependem das intenções. Toda obra que a pessoa faz depende da intenção que ela colocou. Se a pessoa intencionar aquela obra alcançando Allah e a sunna do profeta, ele vai ganhar a recompensa de Allah e da sunna do profeta. Agora, quem faz algo, uma viagem, desejando um casamento ou algo da vida mundana, aquela viagem, aquilo que ele fez, vai ser de acordo com aquilo que ele intencionou. Então, veja, a intenção é nobre, queridos irmãos. Vamos corrigir a nossa intenção. Colocar no nosso coração, alcançar a satisfação de Allah, junto com a sunna do profeta, sallallahu alaihi wasallam. Segunda coisa, para quem quer fazer essa peregrinação, deve ter o alimento lícito, deve ter a bebida lícita, a vestimenta tem que ser lícita, o dinheiro que ela ganha tem que ser lícito, em geral. Ficar longe de tudo que é ilícito, de tudo que é proibido. Lembrando o dito do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que ele fala daquele viajante. Sim, porque a pessoa que está em viagem, ele tem chances grandes da sua súplica ser aceita. Então o profeta lembrou, o homem viajante, cansado, empoeirado, com os cabelos despenteados, levanta a mão ao céu e fala, ó Senhor meu, Ya Rabbi, Ya Rabbi, ó Senhor meu, e suplica, invoca a Deus. No entanto, ele come do proibido, ele veste o que é proibido, ele bebe o que é proibido, tudo o que ele faz é proibido, é ilícito. Não há como atender a sua súplica. Você que quer ir para Meca, quer fazer a visita, a peregrinação,
tem que andar no caminho do lícito, do que é permitido, e ficar longe de tudo que é proibido. A outra coisa colocada aqui pelo Sheikh, quem quer ir para essa viagem, ou para fazer qualquer adoração, deve colocar no coração algo chamado tauba, arrependimento sincero para Allah. Se arrepender de todos os pecados. Se arrepender dos pecados grandes e pequenos. Se arrepender de todo tipo de maldade. Se arrepender para Deus. Com sinceridade. Se arrepender de não mais voltar para aquilo. E se você fez um erro com algum ser humano, você deve dar o direito para aquele ser humano que você pegou dele ou ofendeu. Esse é o arrependimento sincero. O outro ponto colocado também pelo Sheikh, quem vai fazer essa viagem deve ver com quem ele vai viajar. Deve ter uma companhia boa, uma companhia virtuosa, ou seja, uma companhia que ama Allah e o seu mensageiro, que ama praticar o Islã. Uma companhia que vai te ajudar na adoração, na recordação, e não te afastar, e não te levar para o outro lado, o lado do pecado. Deve ter uma companhia boa, pelo dito do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que ele diz: a pessoa estará na religião do seu querido. Olhem quem você está fazendo de querido. Se você tem um amigo, uma companhia, pessoa querida para você, por você gostar dessa pessoa, você vai seguir os seus passos. Então, olhe, examine, reflita. Essa pessoa que está sendo seu querido, ou sua querida, o Islã é virtuoso, porque você provavelmente está seguindo os passos desse querido. Então, escolha uma companhia saudável, uma companhia virtuosa. O outro ponto para quem deseja fazer essa viagem para Meca, fazer a peregrinação Hajj, deve fazer al-wasiya, recomendação. Deixar por escrito algo, porque você não sabe se você vai voltar. Ninguém sabe quando a gente vai embora, quando vamos morrer. Você vai fazer uma grande peregrinação, pedindo perdão para Allah, purificar a tua alma. Então deixa por escrito tudo aquilo que você tem para fazer nessa vida mundana, ou se você deve alguma coisa para alguém, deixa por escrito, e também fazer a grande recomendação na tua casa, na tua família, para tua esposa, para os teus filhos, a temerem a todo momento Allah, o único e todo-poderoso, acreditando nele, sabendo que ele está sobre nós, o observante. E o profeta falou, sallam, tema Allah onde quer que vocês estiverem. Então, esses são os pontos principais para quem deseja fazer essa viagem, fazer essa peregrinação. Sim. Devemos pegar esses pontos e acompanhar aqui essa série de aulas que o Sheikh vai falando pouco a pouco para nós pegarmos e colocarmos em prática. E se Deus quiser, quando Deus nos dar a oportunidade, nós vamos fazer essa peregrinação com conhecimento. Depois, o Sheikh que entrou, Ahmad Sharaf ad-Din, que Deus o preserve, ele explicou o versículo da Surat Al-Imran, versículo 97, citado pelo Sheikh Muhammad Al-Allah, que Deus o preserve. Allah diz no Corão Sagrado, por certo, a primeira casa de Allah edificada para os homens é a que está em Beca, ou seja, Meca. É abençoada e serve de orientação para os mundos. Nela há sinais evidentes, entre os quais o Maqam, o lugar de Abraão, e quem nela entra estará em segurança. E por Allah impede aos homens a peregrinação à casa
a quem até ela possa chegar. E quem renega isso, saiba que, por certo, Allah é bastante a si mesmo, prescindindo dos mundos. Esse versículo é grandioso. E o Sheikh começa falando que, de várias coisas que lembram esse versículo, aqui fala do miqat. Miqat é a época para você se preparar e fazer a intenção para ir fazer essa visita da peregrinação a Meca. E aqui ele coloca que essa época inicia-se no pôr do sol do último dia do Ramadã. No pôr do sol do último dia do Ramadã, ou seja, na primeira noite do Eid, de Shawwal. Então, é importante nós lembrarmos isso, que inicia essa grande peregrinação depois de uma grande adoração, que é a adoração do Ramadã. Você adorou a Deus fazendo o jejum e agora inicia a época de fazer essa peregrinação. E no Corão, Deus colocou o Ramadã, o versículo do Ramadã, dizendo: comam e bebam até atingir o traço branco do traço negro. Ou seja, comam e bebam até antes da aurora. Entendeu? E no outro hadith, Allah colocou para fazer o Hajj. Ou seja, primeiro Allah coloca o Ramadã, depois colocou o Hajj. E no hadith do profeta, quando foi perguntado sobre os 5 pilares do Islã, um dos ditos, o profeta colocou os 5 pontos, que são 5 pilares. E no quarto vem o Ramadã, e no quinto vem a peregrinação, o Hajj, mostrando, alguns eruditos entendem, que o Ramadã você praticou, fez o jejum, conforme a sua prática depois do Ramadã, se preparando para o Hajj, significa a aceitação do Ramadã. Significa a aceitação do Ramadã. Por isso que, em um dos versículos que está no Alcorão também, depois do jejum, Allah colocou o quê? A proibição para aquela pessoa não trabalhar com dinheiro ilícito ou não pegar o dinheiro que não é teu. Significa que não podemos fazer a peregrinação com dinheiro sujo. Não podemos fazer a peregrinação exceto com dinheiro que seja lícito, permitido para nós. Significa que se eu jejuei com sinceridade para Allah, as minhas ações, então, depois do Ramadã, na época do Hajj, serão ações virtuosas, ações nobres, melhores que ações que eu estava praticando antes. Se toda a minha vida, inclusive meu dinheiro e meu sustento, estiver lícito, o meu Hajj será aceito perante Allah, o único Todo-Poderoso. E não podemos esquecer que nós, se desejamos fazer a peregrinação, devemos fazer a peregrinação da melhor maneira. Sabendo, se eu for a Meca e falar Labeik Allahumma labeik, ó Allah, eis-me aqui, estou aqui ao teu encontro, te glorificando e te louvando. Você com aquela roupa de peregrinação, com aquele coração sincero e puro. Se você morre daquele jeito, glorificando Allah, conforme muitos ditos do profeta Sallallahu diz, a pessoa será ressuscitada conforme ela morreu. Então isso é algo nobre para o muçulmano verdadeiro. Você vai ser ressuscitado, vai ser levantado no dia do juízo final, glorificando e louvando Allah, como se estivesse no Hajj, na peregrinação. E o outro sheikh colocado aqui como Ahmad Bashar, que Deus o preserve, ele fala sobre os lugares abençoados, e os maiores lugares é Meca, a Kaaba, ali, a Meca. É lembrado que Meca é um lugar a qual nós devemos reviver várias lembranças. Por exemplo,
O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, quando saiu de Meca, ele chegou até um lugar, subiu numa montanha, olhou para Kaaba e disse: por Allah, ó Meca, tu és o melhor lugar, a melhor terra. Allah te preferiu e eu te amo. Eu amo esse lugar, ó Meca. Eu só saio daqui porque o meu povo me expulsou. Significa que o profeta mostra uma grande nobreza desse lugar. E falou de Meca também, que é o lugar que tranquiliza as almas, dá tranquilidade para o coração. É a primeira casa sagrada, mesquita, lugar de adoração construído na terra. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, quando foi perguntado para ele qual é a primeira casa de adoração construída na terra, ele respondeu: Meca, a Kaaba, pelo profeta Ibrahim, o profeta, o pai dos profetas Abraão, que a paz esteja sobre ele. E ele suplicou a Allah e falou: ó Allah, faça desse lugar seguro e nos mande o provento abençoado. E Allah mandou ali nada mais que a água de Zamzam, que vai ficar até o último dia. Um lugar seguro, um lugar nobre, o melhor lugar. E vários outros ditos, não vou prolongar muito, e vamos continuar toda segunda-feira falando sobre a peregrinação e a visita à casa. Que Allah purifique os nossos corações, que Allah abençoe a nossa alma e faça de nós pessoas verdadeiras. E não esquecer o versículo lembrado aqui pelo Sheikh, que Allah diz: certamente a minha reza, o meu sacrifício, a minha vida e a minha morte pertence a Allah, o Senhor dos mundos. Que Allah nos permite ter sinceridade exclusiva para Allah, nos permita fazer essa viagem para a casa sagrada em Meca, fazer a peregrinação. Amém. Jazakumullahu khairan. Wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عادل أكرمكم الله، يسر الله لنا ولكم الخير وأجرى الحق على لسانك وعلى قلبك